Provérbios 31, e eu vou falar com vocês sobre conselhos de uma mãe sábia a seu filho. Os filhos esperam muito da gente, não é? Tudo eles querem consultar a mãe. E o que você acha, mãe? Não é? Troca ideias, conversa, mas aqui eu tirei lições para a minha vida. E porque a Bíblia nos ensina muito, né? A educação moderna, a educação do mundo, esta passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os princípios de Deus são imutáveis, né? Esses são aplicados de quando eu era criança até antes de mim, depois quando cresci, na vida dos meus filhos, dos meus netos, e não muda. Pode mudar a realidade, isso é verdade, mas os princípios da palavra não mudam. Então eu vou ler para vocês na linguagem de hoje, e ela diz assim: são estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse: você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? O que lhe direi? Versículo 1 e 2. Quando nós dizemos, queridos, sobre a palavra mãe, que é tão pequenina, com um significado tão infinito, né? Quando a gente lembra da palavra mãe, a gente lembra de amor sacrificial. Faz qualquer negócio pela gente, não é? Ela renuncia, ela passa às vezes dificuldades para dar para a gente aquilo que a gente queria, ela está sempre disposta a ouvir, ela é batalhadora. Então, o que nós sempre pensamos da nossa mãe é justamente isso, um amor sacrificial, porque tem amor, tem dedicação, tem renúncia, tem força, tem sabedoria, tem aconchego, tem tudo. E vocês já notaram que beijo de mãe é mágico? Beijo de mãe cura qualquer ferimento que filho tem. Eles vêm pequenininho, ai mamãe, caí, machuquei. Você vai lá falar, dá um beijo, pronto, já sarou. É assim, não é? Então a gente nota, está sempre ali com aquele colo pronto, esperando o filho para recebê-lo. As suas mãos, né? Nós temos duas mãos, mas nós fazemos tantas coisas com essas mãos. Nós carregamos a bolsa, o celular, carregamos o filho, nós damos sinal para o ônibus, deixamos o filho na escola, olhamos bem se está tudo em ordem e depois a gente vai para o trabalho. Não é assim? Fazemos tantas coisas, né? Somos corajosas e sábias. E assim, nós sempre temos histórias. Ainda quando não temos, a gente inventa. E o filho crê que é verdade. Minha mãe falou, eles creem absolutamente que a palavra da mãe é a palavra final. Né? São fortes, muitas vezes não é no físico, mas na sua palavra, na maneira de ser, mesmo sendo bravas, tem uma palavra amorosa, doce. É um contexto em que a gente sabe que tem amor. Mesmo corrigindo a gente, nós sabemos que tem amor. Né? Eu fui muito corrigida. Não fui flor que se cheira, não. Era muito curiosa, muito atenta, queria saber tudo, sabe aquele queria tudo, e por quê, e por quê, e por quê, e por quê? Minha mãe, coitada, acho que muitas vezes ela cansou disso, né? Porque há filhos que são mais calados, mas tem outros que realmente perturbam a gente com tanto porquê, por quê, por quê, por quê, por quê. E muitas vezes o meu porquê me levava a experimentar coisas que eu desobedecia e eu tinha que ser corrigida. Mas mesmo na sua correção, na sua palavra, na sua firmeza, na sua energicamente, mas eu sentia amor. Eu sentia que ela me amava. E tinha confiança absoluta nela. E nos seus conselhos e o que ela dizia para mim. Então, eu estava vendo esses dias que uma coisa que saiu na internet que dizia assim: ignore tudo, mas não o conselho de mãe. Porque conselho de mãe é aviso de Deus. Conselho de mãe é aviso de Deus. Já notou isso? Você às vezes está meio perdido lá nas suas coisas, toda a mãe fala, olha, cuidado com isso. Você toma aquilo, olha, puxa vida, Deus está me avisando desse tipo de coisa. Está usando minha mãe para fazer isso. Então, essa palavra é tremenda, é maravilhosa. Né? Mãe. E que isto veio do Senhor. Ele nos capacitou a gerarmos. Glória a Deus por isso. Eu estava vendo o seguinte, que no hebraico, essa palavra mãe tem um significado muito importante. Mãe, ela é dividida em duas palavras, que diz Aleph, que quer dizer força e autoridade, e Maim, que quer dizer, que representa a água. Por quê? O que isso quer dizer? Os judeus faziam o seguinte,
quando eles matavam um animal, eles aproveitavam a pele do animal para fazer uma coisa chamada cola. O que eles faziam? Eles colocavam num tacho a pele do animal, e essa pele, quando ela ia se desfazendo, ela se formava assim como uma gosma, um líquido gosmento branco que subia, e eles pegavam aquilo e usavam para tudo, porque era uma cola muito forte. E na linguagem deles, mãe quer dizer isso, é alguém que tem uma ligação muito forte. Ela consegue que, ainda que os filhos sejam diferentes um do outro, ela consegue colocar todos ao redor da mesa. Já notou isso? Quem coloca os filhos ao redor da mesa é a mãe. Porque a mãe é o elo que une o pai, os filhos e a família. Já notou que às vezes a mulher pode casar com alguém descabeçado, alguém viciado, alguém que às vezes não trabalha, que tem dificuldades, vem de um contexto terrível, mas se esta mulher for uma mulher sábia, ela consegue trazer a sua família, consegue trazer aquele marido que muitas vezes a gente vê, olha, ele está ali sentadinho já junto com ela, né? Também louvando e bendizendo ao Senhor, aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Você vai perguntar para ele e falar, por quê? Eu devo tudo isso à minha esposa, porque a minha esposa foi valorosa. Então, esta capacidade é o Senhor que faz isto. Então, nós somos como esta cola. Cada vez que você lembrar quem você é, lembre-se de que você é uma cola maravilhosa, que Deus colocou força, autoridade em você para que isto aconteça na sua família. Sabe, queridos, hoje muitas vezes não estamos tanto dando valor aos nossos filhos, porque nós estamos muito ocupados com outras coisas, a nossa agenda, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito rápido. Já notou? Amanhece o dia, daqui a pouco você olha, já foi o dia. Você fala, nossa, não fiz nada. Não tinha que ter 24 horas, tinha que ter 48 horas. Porque não deu para fazer nada. Puxa, eu vou ter que fazer isso amanhã, não é? Porque passa muito rápido. E com isso, nós parece que estamos dando pouco tempo aos nossos filhos. E sabe quando é que nós vamos perceber isso? Quando eles casam e vão embora de casa. Aí a gente fala, puxa, perdi aquela oportunidade. Puxa, perdi por estar junto. Por que aquela vez quando ele me chamou, que ele queria ficar comigo, eu falei, não, mas agora eu não posso, eu tenho outras coisas para fazer. E a gente bate um arrependimento lá dentro da gente e fala, Senhor, perdoa por isso, né? Porque a gente não precisava agir desta maneira. Mas esse versículo aqui, sobre os filhos são herança do Senhor. O Salmo 127, 3, fala o seguinte, que os filhos são herança do... e o fruto do ventre, o seu galardão. Sabe, queridos, a herança é algo que nós herdamos, é um patrimônio, e esse é um patrimônio recebido do Senhor. Então, quando Ele nos presenteia com filhos, nós temos que cuidar. Quando você recebe uma herança, o que você faz com aquela herança? Você cuida. Não é verdade? Você não vai deixar o outro roubar, você não vai deixar aquilo, se é uma peça, você não vai deixar quebrar. Às vezes é um vaso muito bonito que sua mãe ou seu pai, sua família deixou ali para você de herança. Você vai cuidar muito daquele vaso, não é? Então, você não passa para outro, porque é uma coisa de estimação, uma joia. A gente cuida, bota lá dentro de um lugarzinho assim, que não vai se perder e que não há perigo de roubar. Por quê? Porque eu ganhei aquela joia da minha mãe ou da minha família. Os filhos é um patrimônio, é uma herança que Deus nos dá. Então, vocês imaginem como nós temos que zelar por eles, né? Cuidar, estar atento às suas necessidades, né? E muitas vezes a gente pensa assim, mas espera aí, como é que eu vou poder fazer tudo isso se eu sou uma mãe solteira? Se eu sou uma mulher viúva? Se eu estou separada, como é que eu vou cuidar do meu filho e dar toda essa atenção? Porque eu tenho que trabalhar e eu estou com medo que outras coisas faltem na vida dele. Então, lembre-se de uma coisa, Deus tem uma aliança com você. Deus fez uma aliança com você. E lá em 2 Samuel 23, 5, e nós vamos ler, olha lá o que diz. É assim que Deus abençoará os meus descendentes,
Pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isto é tudo o que eu quero, será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isto. A outra tradução diz, é uma aliança bem certa e segura, porque as coisas de Deus são assim, certas e seguras. Ainda que eu esteja só, ainda que eu fiquei sozinha, que eu sou uma mãe solteira, ou que eu fiquei viúva, ou que eu estou separada, a minha condição é difícil, o meu lar não está tão como perfeito para o Senhor, não importa, mas Ele tem uma aliança individual com você, e Ele vai abençoar a sua geração por causa disso, outras que não têm o marido convertido. E diz, mas pastora, como é que eu vou fazer? Porque eu falo uma coisa e ele diz outra. O meu marido não tem o entendimento da palavra que eu tenho. Fique tranquila. Não crie inimigo, não crie inimizade dentro de casa. Guarde, ganhe seu marido pelo silêncio, pela sua maneira de ser, pelo seu comportamento. Não pelas tanto falar. Que às vezes a gente fala muito. A Bíblia diz que quem muito abre sua boca, coloca sua alma em angústia. Eu costumo sempre dizer isso para mim, e dizer isso também para as mulheres. Cuidado, porque naquela coisa que a gente tem de querer mudar, e querer ver a coisa mudando, e que tem que acontecer, porque eu não estou vendo, e eu estou falando, e não está vendo, às vezes a gente mete os pés pelas mãos. E sabe o que Deus diz? Olha bem para nós, diz assim, você não está confiando de que eu estou olhando, e eu vou dar a solução. E a gente entra num estresse, que a gente acaba ficando doente, porque a gente acha que nós é que vamos resolver a situação. E não é. Quem vai resolver a situação é o nosso Pai. Nosso Pai. Eu tenho tido tantas experiências com isso. Tantas coisas. Que às vezes coisas que eu gostaria de ter mudado e visto na minha vida, no meu marido, nos meus filhos, na casa deles e tudo. Não vou falar não. Eu vou falar para aquele que conhece todas as coisas. Pai, o senhor está vendo? Olha aqui, pai, isso aqui não está certo, mas eu não tenho poder para mudar. É o Senhor que é o poder sobre todas as coisas. E quando eu vejo, as coisas foram mudadas. Então, queridos, não entrem em estresse por causa dessas coisas. Aprenda a confiar em Deus e saber que Ele é o nosso Pai e que Ele cuida da nossa vida como a menina dos seus olhos. Amém? Então, nós começamos a ver o seguinte. E eu, quando comecei a ver aqui esse livro de Provérbios, eu vi que o livro de Provérbios, e vocês vão notar isso, quando a gente começa a estudar, ele começa o pai aconselhando o filho com sabedoria e termina a mãe aconselhando o filho com sabedoria. Porque lá em Provérbios 1:8 diz assim, escute meu filho o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Então eu comecei a ver a importância que Deus dá para a família, para os pais, porque filhos precisam de pais. Se filhos não têm o pai, mas tem a mãe. E a mãe é a autoridade sobre o filho. E se não obedecer, a Bíblia diz assim, o único mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a face da terra e seus dias se prolonguem. Hoje, quando eu vejo aí tantos jovens, tem morrido muita gente jovem, né? Que coisa triste, mais do que idoso. Sabe por quê? Por causa dessa libertinagem, dessa coisa doida que eles estão vivendo, e nessa desobediência, nessa rebelião contra pai e mãe, né? E por causa disso, muitos deles, a vida tem sido ceifada. Que Deus nos livre de uma situação assim. Então, queridos, a passagem de hoje, nós vemos uma mãe, a mãe de um jovem. Ele era jovem, ele era príncipe. Mas ela o estava preparando porque ela sabia que um dia ele seria rei. Então ele precisaria de um preparo. Como ele era novo, ele precisava saber de algumas coisas que poderiam e que podem estragar e arrebentar com a vida de um jovem. Então ela disse, meu filho, senta aqui, né? A gente, quando vai conversar com o filho, a gente faz assim, né? Senta aqui, olho no olho. Não é assim? A gente não consegue conversar com o filho, ou a gente falando outra coisa e o filho prestando atenção. Eu não consigo. Eu quero olho no olho. Olho no olho. Até a fotografia, às vezes eu brinco com eles aqui na comunidade, quando eles querem pegar uma fotografia minha de lado, eu falo, não, eu não estou fugindo de nada. Eu quero olho no olho. Frente a frente.
Porque os olhos são o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Cuida daquela pessoa que não te encara ou que te abaixa os olhos quando você vai falar com ela. Alguma coisa não está bem, né? Então nós precisamos olhar nos olhos. Não é verdade? Então aquela mãe fez isso. Ela sentou com o seu filho e disse: meu filho, e veja a preocupação dela, porque ela disse assim: o que eu vou dizer para ele? Ela estava preocupada, porque ela sabia que não podia dizer qualquer coisa. Tinha que ser algo que atingisse aquela fase da idade dele, porque cada um dos nossos filhos passam por determinadas fases, que você não vai falar com um filho adulto como você fala com uma criança, e vice-versa. Então ela estava preparando ele já era um príncipe. Agora ele precisava ser preparado para um dia ser rei, e se tornou o rei Lemuel. Então, olha só o que ela estava preparando. Não só para ser um rei bondoso, mas para o tipo de esposa que ele tinha que escolher. Porque é o Salmo 31 todinho, do versículo 1 ao versículo 9, ela trata justamente sobre os princípios básicos de uma liderança. Do versículo 10 em diante, ela fala sobre a esposa que ele tinha que cuidar. Quem é que vai orientar o seu filho, ou sua filha? Quando eu estou falando aqui filho e filha, eu estou falando no sentido genérico. Filho no sentido genérico, porque é filho e filha. É você que vai orientar e mostrar. Olha, vocês já notaram que quando seus filhos começam a namorar, vocês entram lá e, traga aqui, eu quero conversar. Fulano faz uma coisa e fala, não. Por quê? Às vezes levantou a voz, gritou com você, gritou comigo agora, vai bater na minha filha ou no meu filho, vai avançar. Fez determinada coisa, tem um vício, mas esse vício vai passar, ele vai reagir, cuidado. Então são coisas assim que a gente começa a ver, como é que é o relacionamento dele ou dela com os seus pais. É insubmisso? É rebelde? Assim vai ser depois, porque toda a bagagem, pastor Carlos Alberto tem falado sobre família, e vocês vão ver nesse mês, o seguinte, que toda a bagagem que nós recebemos na nossa casa, é o discipulado que nós recebemos, nós trazemos para dentro da nossa vida conjugal, principalmente se ele não foi resolvido antes, porque todos nós temos problemas, defeitos, marcas na nossa vida, porque o pecado fez isso, então ninguém é perfeito, é tudo aqui farinha do mesmo saco. Não é? Só que tem uma coisa, as reações são diferentes. Quando a gente vai, sabe que ali tem um problema, não, agora isso não faz parte mais da minha nova natureza em Cristo Jesus. São coisas que nós temos que lutar quase que diariamente com essas coisas, porque de repente aparece uma coisa lá que você fala, isso aqui não faz parte da minha vida mais não é? Por quê? Porque o Espírito vai dando para nós o discernimento. Então, queridos, é mãe e pai. Mas aqui mais no sentido da mãe, porque era ela que estava aconselhando o seu filho, de saber como é que ele ia ter que escolher. Então, ela começa a falar sobre elementos básicos. Por exemplo, o primeiro, ela fala sobre a sua conduta moral. É Provérbios 31, 3, que ela diz assim, não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Não gaste, cuidado, não fica. Hoje eu diria a palavra assim, ficar, não é? Hoje eu fico com um, amanhã eu fico com outro. Não, é assim mesmo. Hoje, porque a gente fica experimentando. Tem uma vida pré-conjugal, porque eu preciso experimentar. Se der certo, eu fico com ele ou ela. Se não, fui. Vocês já ouviram essa conversa? É assim. E se destroem. Porque vida conjugal não se constrói assim. É bonito, é moderno para o outro, para o mundo. Para nós não, porque o Senhor nos deu princípios para que a gente tenha uma vida conjugal abençoada por Ele. Por isso que os casamentos hoje em dia, a maior parte casa dali 2, 3 meses, eu não vou ficar mais junto. Claro que não vai ficar. Quando você vai ver a vida conjugal que eles já estavam levando antes do casamento, é assim. E quero confessar para vocês, que às vezes eu fico triste quando vem no meu ouvido, às vezes jovens nossos, que saem das nossas reuniões para encontrar com as suas namoradas e namorados em motel, ou passar a noite junto. Eu digo, acabou. Este casamento
praticamente já está destruído. Como que a senhora pode falar isso? Porque é como 2 mais 2 é 4, porque quebrou um princípio. Quebrou-se um princípio. Então, queridos, somos nós que temos que orientar os nossos filhos. E ela então falou, e ela lembrou dele do seguinte, lá em 1 Reis 11, de 1 a 4, fala sobre Salomão. Salomão foi um rei maravilhoso, inteligente, sábio, o homem mais sábio na face da terra. Mas Deus tinha dado uma ordem para ele, para não casar com as mulheres amonitas, estrangeiras, edonitas, enfim, toda aquela mulherada estrangeira não é para casar. Por quê? Porque ela vai te afastar dos costumes, dos princípios, das verdades e da fidelidade de Deus. E o que ele fez? Ele simplesmente teve 700 mulheres e 300 concubinas. Aonde ele botava toda essa mulherada, eu não sei. Eu não sei. E de vez em quando ele devia de ficar meio doido, hein? Porque vocês já imaginaram esse bando de mulher falar no ouvido? Isso não é fácil, gente. Né? Não é fácil. Mas ele... E o que aconteceu? A Bíblia fala que ele se afastou do Senhor. Ele se afastou. E Deus só não tirou o reinado dele porque Deus tinha uma aliança com o seu pai. E a Bíblia diz que ele não foi fiel como o seu pai Davi foi. E por isso que não foi tirado dele, por causa da aliança. Porque o que me encanta na palavra de Deus é o pacto, é Deus de pacto e de aliança. Não importa o que muitas vezes nossos filhos façam, o erro que eles cometem, mas é bem aquilo como ele falava com Davi. Nem que for debaixo de vara, de correção, mas ele vai trazer, mas não vai faltar quem ocupe o trono de Davi. Porque a aliança de Deus é imutável. Por isso, mãe, você não precisa ficar preocupada de dizer, estou só, não consigo, está numa rebelião tremenda. Mas lembre-se de uma coisa, o Senhor está com você e tem uma aliança firme com você. Amém, queridas? Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir mesmo esse Deus poderoso. Glória a Ele por isso. Me encanta a palavra, me encanta. De saber que é um Deus que eu posso confiar totalmente, porque Ele vai fazer. A palavra que Ele diz, não terão filhos para perturbação, e não trabalharão em vão. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Cada vez que eu tenho às vezes lutas, dificuldades com meus filhos, que também passam lutas e dificuldades, mas essa palavra vem à minha mente, e diz, Sueli, não tema nada, porque a paz dele será abundante. E eu estou olhando, eu tenho uma aliança, e esta aliança está vindo, e eu creio nessa aliança, porque o Senhor não quebra aliança conosco, como nós muitas vezes fazemos com os nossos amigos, e outras coisas mais, que a gente desocupa até mesmo entre os cônjuges. Ele não, ainda que a gente tenha falha, que a gente tenha erro, mas a aliança dele vai se cumprir. Amém, queridos? O segundo ponto aqui, ela alerta sobre vícios. Provérbios 31, 4 diz assim: escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Hoje a gente sabe que até as meninas estão bebendo mais do que os meninos. Por que não beber? Porque perde a sobriedade, começa a falar com dificuldade, andar cambaleando, né? Falta equilíbrio, fica eufórico, ou então fica violento, não é? Não tem controle sobre seus próprios atos. Então perde todo o equilíbrio que tem que ter. Vocês já notaram quando vocês veem uma pessoa bêbada? Não precisa muito não. Se a pessoa toma uns goles a mais, que você já nota que o olho dele já ficou meio vermelho, não é verdade? E já começa a dizer bobagem. Já começa a ser palhaço. Até dizem, né? Que começa primeiro a ser palhaço, depois leão. Tem as 3 fases do bêbado. Por quê? Que tristeza. Que tristeza quando a pessoa bebe e chega numa casa não sóbrio. Quantas mulheres muitas vezes vêm falar comigo e dizem, pastora, eu não aguento mais. Porque às vezes está aquele ambiente de paz na minha casa, meu marido chega completamente bêbado. E aquilo traz angústia ao coração dos meus filhos. Vocês já notaram que, podem notar que os filhos das pessoas alcoólatras são totalmente inseguras. Por quê? Por quê? Do medo que viviam, da insegurança que viviam, de ter um pai muitas vezes que entrava dentro de casa violento, ou de uma mãe que muitas vezes bebe, não é? Há pouco tempo atrás, quando eu soube de uma moça que suicidou, e eu queria saber, eu contei para vocês, de uma vizinha lá, nossa,
Eu queria saber, porque não é possível uma moça bonita, fazendo medicina e tudo, e aquela moça ficar daquela maneira, se jogar do 17º andar, se matar. Como isso? Uma moça que tinha tudo, classe média alta, o que é isso? E eu comecei a perguntar. Eu gosto de perguntar. Porque é perguntando que você começa a descobrir as coisas. Aí eu comecei a perguntar. Fui lá e perguntei para o zelador, para o porteiro, não sabia. Para o zelador. Ele é muito bom de papo, muito alegre. Eu fui lá e falei, escuta, senhora, me fala uma coisa. Eu ainda não me conformei com a morte dessa moça. Por que é o problema? Ele ficou meio assim, falou, para a senhora eu posso falar. Eu falei, por quê? Porque a mãe era alcoólatra. Ela tinha problemas seríssimos. Aí eu peguei no Facebook toda a ficha da moça e eu comecei a ver. Eu fiz isso. Vocês não sabem. É difícil me enganar. Mas aí eu fiquei vendo o seguinte, não tinha foto da mãe. Era só a foto do pai. E o pai para ela era um ídolo. Era tudo. O pai que ajudou na faculdade, era o pai que estava vendo ela namorar, era o pai que estava vendo as coisas para o casamento. Tudo era o pai. Eu até achei estranho, porque geralmente a filha é com a mãe, né? Mas não tinha, e aí estava o problema. A mãe era uma alcoólatra, a ponto de dar tanta insegurança, dela cair numa depressão e se jogar do 17º andar. Que tristeza. Terceiro, senso de responsabilidade. O Provérbios 5, 6 aqui diz o seguinte: quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são pários para aqueles que estão morrendo ou para aqueles que estão na miséria. Quem está desiludido da vida, é isso que ela quis dizer. Está desiludido da vida, já não aguenta mais essa vida, então eles vão beber. E Eclesiastes 10, 17, e isso eu quis, inclusive, quando eu li isso, eu pude aplicar na nossa nação brasileira, que diz o seguinte: um país vai bem quando quem o governa toma suas próprias decisões. As autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Aplica-se ou não na nossa nação? Preciso falar mais? Tem controle próprio, tem domínio próprio. Os líderes precisam ter domínio próprio, porque a Bíblia diz que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, quer dizer, a qualquer hora pode entrar os inimigos e destruir. E era isso que estava acontecendo e que acontece no nosso país. Tristeza, sem muros. Quando eu olho o mapa assim do Brasil, eu estou falando isso espiritualmente, né? Mas quando eu olho o mapa do Brasil, eu vejo as fronteiras abertas, entrando drogas, entrando dinheiros ilícitos, mães desesperadas, correndo porque perdeu o filho para as guerrilhas, perdeu o filho para as drogas, para o traficante, filhos mortos a bala e outras coisas mais. Né? Posso ver aquela corrida, aquela aflição, o povo correndo de um lado para o outro, e muitas vezes olhando um para o outro, e nós olhamos assim, e agora quem? Como é que esse país vai entrar no rumo? Eu vou dizer para vocês, não é ninguém que vai tirar as autoridades que estão sendo julgadas, ninguém. Não é o Moro, escutem o que eu estou falando, não é o Moro, não é nenhum deles. Deus vai tirar, de repente, é quebrado sem que haja cura. É quebrado sem que haja cura. Não é só Deus. Não pensa que é um homem, que é o outro. Não. Você nota que a briga entre eles é ferrenha. Não se preocupem com isso. Continuem orando, porque no momento certo vai ser cortado sem que haja cura. Porque Deus está olhando para a nação brasileira. Deus está olhando para a nossa nação. Deus está olhando para as nossas famílias. Deus está olhando para o pobre, para o oprimido, para o que está em dificuldade. Ele está olhando. E Ele vai colocar sobre nós, homens e mulheres, que governem segundo os seus propósitos. Eu creio isso. Tenho falado isso com o Senhor. E precisamos profetizar isso. Não só ver a desgraça, o que está acontecendo. Não, mas saber, o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. O quarto aqui, queridos, é fuga da realidade.
O versículo 7 diz que eles bebam e esqueçam dos seus pobres, que são pobres e infelizes. Eu bebo para relaxar. Eu bebo para relaxar. Você já não ouviu isso? Eu estou chegando cansado do meu serviço, agora então eu tomo um traguinho assim, que eu vou relaxar. Vai relaxar do quê? Vai fugir dos problemas que está vivendo. Não vai relaxar. Vai fugir. E era isso que aquela mãe dizia: meu filho, não faça isso. Não fuja da realidade. Encare o problema de frente. Veja a situação, né? Porque quando você beber, você vai perder a lucidez. Era tudo isso, a preocupação daquela mãe. E o quinto aqui é a conduta para ele cumprir o seu dever. Porque lá no versículo 8 e 9 diz assim: fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. E eu lembrei aqui que no Salmo 72, se você quiser me acompanhar, no versículo 1 ao versículo 4, é uma oração em favor do rei. E é uma oração que a gente deve fazer em favor das nossas autoridades também. Diz assim, ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Amém? E derrote os que exploram quem? O povo. Quantas vezes o nosso povo tem sido explorado? Quantas vezes? Precisamos orar pelas nossas autoridades, mostrar para eles que no meio da confusão lá das leis que eles querem aprovar e tudo, o Senhor pode colocar a sua luz e fazer coisas justas. Eu sei que isso não é fácil, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa de 2 que trabalham nisso, tanto o Júnior como a Patrícia, eles estão aqui. Eu sei que eles batalham e não é fácil. É lutar contra grandes e poderosos. Mas uma coisa é verdade. Eu sei que pelo Senhor eles podem fazer isso. Pode ser alguém que vai atrapalhar muitas vezes as coisas que eles gostariam de fazer. Mas que pode trazer luz ao pobre, ao desamparado, ao injusto, ao órfão, né? À viúva, ao pobre, né? Até mesmo na segregação racial, tudo. Quando eu olho essas coisas que eles trabalham, os 2, cada um na sua área, mas que trabalham nisso, eu fico feliz. Porque eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque eles entenderam qual é o propósito de um cristão na política. Cristão na política não é para fazer politicagem. Cristão é para cuidar daquele que precisa e é necessitado. Agora, diante de tudo isso, eu fico pensando, agora eu como mãe, como é que eu posso proceder para dar uma instrução dessa para o meu filho? Isso aí não se faz da noite para o dia, hein? Isso aí é uma coisa cuidada, criada, regada, devagar, cada dia um pouco. É uma aproximação. Então, o primeiro ponto aqui, queridos, é cultivar um bom relacionamento com eles. Cultive isso. Efésios 6:4 diz o seguinte, que nós não devemos tratar os nossos filhos com irritação. Quer dizer, porque quando a gente trata com irritação, nós desanimamos. Por exemplo, só criticar. Você não presta mesmo. Você não sabe mesmo. Você é burro mesmo. Olha aí o que você fez. Você está banada, hein? Que você derrubou tudo. Então, estas coisas desanimam. Derrubou um copo d'água, um copo de coisa na mesa, né? Tá tudo bem, passa um pano aí, coisa de criança, acontece. Vamos trocar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, nós precisamos ser comedidas naquilo que nós fazemos. Não tratá-los com irritação. Ter um relacionamento próximo a eles. Abordar com eles todo e qualquer assunto. Não, isso aqui eu não vou falar. Sobre sexo, eu não vou falar. Eu estava conversando com um líder nosso ontem, que ele estava dizendo, pastor, a senhora não sabe o número de problemas na vida dos nossos casais sobre sexo. Sabe por quê? Porque a igreja deixou de falar sobre isso, porque é um tabu e é pecado. Quando foi criado por Deus. Aí começam a aprender de maneira errada lá fora. E aí querem trazer para dentro do casamento, e vocês não sabem a confusão que dá.
Mãe tem que falar sobre todos os assuntos com seus filhos. Seja o meio pelo qual você leve-o a Cristo. Não é o professor da escola dominical, não é o líder de GECEM, não é o pastor, é você. Eu conheci ao Senhor pela minha mãe. Pela minha mãe. Fome que ela tinha da palavra, a sede que ela tinha, e mostrava a beleza do evangelho. A primeira pessoa e única que eu ouvi falar do céu tão lindo foi a minha mãe. Ela descrevia o céu, que um dia eu disse para ela: eu quero ir para lá hoje. Não, peraí, porque era maravilhoso, vocês não têm noção. Não tem pintura que pinte igual. Ela arrumava ruas de ouro, a porta uma era de pérola preciosa, a outra era de rubi, e papapá, ela fazia, eu falava, e aí? E eu vivia aquilo, eu vivia. Então, parece que não, mas todas essas histórias e esses princípios foram entrando e foram ficando tão enraigados na minha vida, que hoje a minha paixão pela palavra e pela oração é justamente por causa disso. Lá atrás foi trabalhado. Lá atrás. Seja amorosa, seja firme, mas amorosa, ponderada. Mães omissas não pensam que vocês vão colher alguma coisa. Vocês vão colher rebelião, vocês vão colher problemas para a vida de vocês. Você pode mostrar firmeza com amor. Você pode fazer isso, não é? A Bíblia diz que, lá no Salmo 128:3, que os nossos filhos são comparados a plantas de oliveira, que dão fruto, azeite, sombra. Mas se você quer receber sombra do seu filho, se você quer receber, isso quer dizer de paz, de tranquilidade, você precisa exercer a sua firmeza, que Deus te deu. Que Deus te deu. Não, então eles precisam ser regados, cuidados com amor, com afeto, abraço, beijo. E nesse aspecto meu marido é mais amoroso que eu. Vamos falar. Não é? Não passa um perto dele sem não receber um abraço, um beijo, um cheiro. Ele é assim. E eu faço também. Mas é de uma outra maneira. Né? Eu sou mais do diálogo. Eu gosto de conversar. Você conversando, você vai sabendo. Conversa com o filho, troca ideias com ele. Como foi o dia dele? Como foi o dia dele? Eu me lembro que quando eu chegava na minha casa, a primeira coisa que a minha mãe dizia: ô filha, como é que foi lá a sua escola hoje? Alguém te chamou lá para você dar? Ela sabia que eu era muito tímida e que eu tinha problema, por exemplo, se me chamasse à frente, porque naquela época tinha as provas orais, né? E eu dizia, se tivesse uma prova oral, eu queria morrer, gente, vocês não têm noção. Então, ela dizia para mim, mas tem que vencer. Ela dizia para mim, não, mas é preciso, porque como é que você vai passar de ano? Você é inteligente, você sabe falar, você pode. Então, aquilo me levantava. Mas ela queria saber como foi meu dia. Porque ali ela sabia o que eu tinha feito de certo e de errado. Né? Nunca precisei esconder nada dela. Nada. Nem na fase de namoro. Eu não precisei esconder. Mãe, estou gostando de fulano. É isso mesmo. Está na idade. É normal isso. Mas veja bem, todo fruto que é colhido antes da hora é amargo. E aquilo ela trazia uma lição para a gente que não precisava mais, né? Segundo aqui, falando sempre a verdade. A Bíblia diz que nós temos que falar toda a verdade em amor. É uma das atribuições que o Senhor Deus nos dá como mãe. É falar com eles. Não se preocupe se eles vão gostar ou não. Você fale a verdade com eles. Mas pode ser que eles vão fazer ouvido de mercador. Você que pensa isso. Veja bem, se você falar de você, não vai ficar. Se você falar aplicando a palavra e os princípios, aquilo vai gerar, a semente vai ser gerada, porque você vai orar e o Senhor vai regar com o seu espírito e aquilo vai florescer dentro deles. São os princípios que são colocados dentro da vida dos nossos filhos e que não saem mais. A minha palavra o vento leva. O que eu estou falando fora a palavra de Deus aqui, vocês vão esquecer. Mas os princípios que eu estiver falando com vocês, jamais vocês esquecerão. Por isso que quando eu sempre vou pregar, eu ocupo muito da palavra. Eu vejo às vezes o pessoal contando muita historinha por aí. Não, eu posso falar exemplos e coisas que aconteceram, mas para mim o foco principal aqui é a palavra de Deus. O terceiro, queridos, fale do seu amor a Deus.
Os seus filhos têm que saber que você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que você o busca em primeiro lugar, que pode ter o que for, mas é ali o seu dia a dia, o seu momento de oração, o tempo que você dá para o Senhor, né? Não só fale, mas mostre com a sua vida, porque eu falar é uma coisa, e eu viver é outra. Pode falar, tudo muito bonito, hein? Minha mãe está falando isso, mas cadê? Nem ela vai na igreja, nem ela lê a Bíblia, eu não vejo a minha mãe orar. É isso que eles vão falar. Agora, quando eles vão saber que você leva a sério, eles vão levar a sério também a vida cristã. Então, mãe, não esqueça disso. Mostre que você tem relacionamento diário e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Obedeça a lei de Deus. O quarto ponto aqui é Deuteronômio 6:7. Aqui, quando guardem sempre no seu coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitem e quando se levantarem. Até hoje, as famílias judias, elas usam, uma caixinha assim, mezuzá. Até quando eu fui para Israel, eu trouxe uma. E eles colocam no batente da porta e colocam na porta ali, para que todos os dias a família se lembre que eles têm que ser fiéis ao Senhor e cumprir com os seus mandamentos. Então, para não esquecer jamais, hoje nós não precisamos do mezuzá nas nossas portas, porque hoje nós temos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, o sangue de Jesus que transformou a nossa vida, o nosso coração, nós recebemos um coração novo. Se nós tivermos uma experiência com o Senhor, eu recebi um coração novo, um coração de carne, um coração que tem fome e sede de Deus, que não se contenta com um pouquinho, com a quirera que vem, mas ele quer buscar muito mais do Senhor. Mãe tem que ser assim. O que você está recebendo de Deus não está bom. Você tem que buscar mais, todo dia, muito mais, porque se você não tiver sabedoria na palavra, você não vai poder orientar os seus filhos. Você pode ter a sabedoria do mundo que você tiver, mas se você não tiver a sabedoria de Deus, esta educação vai falhar. Porque o que fica, queridos, é as promessas e aquilo que o Senhor ordena, os seus princípios, né? E a sua lei. E o quinto e último aqui, que fala, quando fala sobre a sabedoria, a relação de sabedoria que esta mãe tinha e proferia para o seu filho, era uma sabedoria que vinha de Deus, porque lá, agora no versículo 26, diz o seguinte: quando ela fala, suas palavras são sábias, na instrução ela demonstra bondade. A mãe sábia faz isso, ela demonstra bondade no seu proceder diário. É difícil? Porque há dias que nós estamos irritadas, há dias que nós não estamos bem, há dias que realmente nós estamos passando dificuldades, e o maior problema de todos é quando nós começamos a transferir o nosso problema conjugal para os filhos. Nós transferimos, nós estamos com raiva do marido, começamos a ficar com raiva do filho, porque a gente começa a ver na vida de um filho que está se parecendo com o pai, ou vice-versa. Um dia eu conversando com uma mãe, ela chegou para mim e sempre elogiava um, elogiava o outro, e aquele dia eu vi que ela não falava de uma filha. Eu falei: e fulano? Não gosto nem de falar dela. Mas por quê? Ela é a minha sogra em pessoa. O que ela quis dizer com isso? Fala para mim. Fala para mim o que ela quis dizer. Aí eu conversei com ela, sentei com ela e disse: minha querida, o seu problema não é a sua filha, o seu problema é você com a sua sogra. Ela falou: é, pastora? Qual é o problema que você teve com a sua sogra? Aí ela contou um monte. Aí abriu, né? Porque mulher fala, né? Mulher conta tudo. Vocês não viram aí na delação premiada? Quem mais falou? Contou tudo o que devia e o que não devia. Contou tudo, né? Abre tudo. Aí eu pensei, se o Moro usar um pouquinho mais de inteligência, ele só vai chamar as mulheres deles. Aí elas vão contar tudo. E ainda se estão com raiva deles, aí piorou. Aí vai inventar coisa. Aí vai começar a inventar. Fez isso, roubou ali, tirou ali. Sabe por quê? Tirou aqui para dar para amante lá. Eu estava esses dias numa loja de uma amiga minha, conversando com ela. Daqui a pouco entrou duas assim, bem
bem tratadas, a gente via que elas assim, já senhoras, assim, mais ou menos como eu mesmo, uma de 50, outra de 60 ou até mais. E uma olhou para a outra e falou assim: e aí? Você vai fazer mais uma campanha? Eu não, eu já me separei dele, que se dane, porque só trouxe tristeza na minha vida. E a outra falou assim: mas para mim não é novidade, porque eu também já me separei. Eu olhei para as duas sentadas, uma tinha uma cara de ódio, cedo, de manhã, já estava com ódio. Eu pensei: meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas é assim, queridos, a gente ri, mas é verdade. Né? Ódio, a gente transfere os problemas da nossa vida conjugal, ou foi da mãe, ou foi do pai, ou foi da tia, não é verdade? Eu me lembro que um dos meus filhos, uma cunhada minha, não tinha assim um pé tão bonito. E eu olhei tanto que um dos filhos nasceu com o pé igual dela. Ele chegava para mim e falava assim: por que você fica olhando para o pé dela para eu nascer com esse pé? E eu disse: Deus vai te abençoar com esse pé. E tem abençoado. Então, queridos, é verdade, né? Coisas que às vezes marcam a gente. O que acontece? Agora misturou os dois. É o DNA dos dois. A gente tem que aceitar com as falhas e com os erros. Os dois têm falha e erro, não é verdade? Eu tenho falha, meu marido tem, mas a gente juntou, né? E olhamos mais para as qualidades, para aquilo de bom que o Senhor tem nos dado. Assim nós devemos ver a nossa vida. Pare de olhar para o negativo, de dizer só tem defeito, não serve, não presta, não é bom, né? Para com isso. Olhe para o Senhor, autor e consumador da sua fé. Então, queridos, Deus trabalha em parceria conosco, na educação dos nossos filhos, de modo que eles possam conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Mas você está dizendo assim para mim: pastora, mas eu tenho dentro de casa um filho ou uma filha que está me dando muito trabalho, em rebelião, e eu não sei o que fazer. Talvez isso vá te ajudar. Mônica era mãe de Agostinho. Ela criou o seu filho de acordo com os princípios da palavra. Ela morava na cidade de Argélia. Mas quando esse filho ficou adolescente, ela foi para Cartago, na África. E foi lá que ele se perdeu e caiu no pecado, na lama do pecado, como ele diz no seu livro de Confissões de Agostinho. Ele conta sobre a vida terrível que ele teve longe do Senhor. Mas aquela mãe viúva, ela não perdeu de maneira nenhuma, em hipótese alguma, de orar pelo seu filho. Todos os dias. E ele cada vez pior, porque já orou. Quanto mais ora, não melhora, piora. Às vezes tem oração que você faz que a coisa vai piorando. E quando piora, eu penso assim: graças a Deus, é o tumor que está vindo para cima para poder limpar tudo isso, porque o Senhor sabe até aonde está, e nem eu sei aonde está, mas o Senhor sabe. Então, deixa vir. E ela continuou orando por aquele filho, até que ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Mas há 300 anos atrás, antes de Agostinho, teve uma mãe, Maria de Nazaré, que teve um problema muito sério dentro da sua casa. Porque lá João 7,5 diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Então ele era o primogênito e ela tinha outros filhos, mas eu a imagino que era uma casa dividida. Porque eles não criam. Tudo que Jesus fazia, eles falavam: olha aí, olha a confusão que ele está fazendo, olha a confusão que ele fez lá com os doutores da lei, olha isso aí. Era uma crítica só. E eu imagino que Maria vivia num drama terrível com isso. Como mãe, eu posso imaginar, era uma casa dividida. Mas essa mulher continuou orando. E todas as vezes que a gente olha no livro de Atos, a gente vê Maria orando, e também estavam junto com seus filhos. Sabe o que aconteceu? Para uma das primeiras pessoas que Jesus apareceu, foi para Tiago, seu irmão. E ele foi um líder da igreja. E tem um livro do Novo Testamento com o nome dele, Tiago. E com Agostinho, ele se tornou o cristão mais devoto do século IV, tornando-se bispo de Hipona. Muito pode a oração de uma mãe por seu filho. Então, não esmoreça. Saiba de uma coisa: ore para que você seja cheia do Espírito,
Que você tenha a sabedoria de Deus na palavra. Que você tenha entendimento de que na hora exata que você precisar falar com um filho ou com uma filha, você tenha uma palavra que venha do céu e ela caia no coração dele e seja regada pelo Espírito Santo, e Deus vai transformá-lo no melhor cristão do mundo. Deus abençoe vocês.